Olá, gente boa, a graça e a paz a todos. Eu sou Antônio da Costa e hoje vamos para a nossa segunda aula, como identificar uma seita. Lembrando que você já pode se inscrever em nosso canal no YouTube da Igreja Congregacional de Guarabira. Você encontra facilmente, vou deixar também um link abaixo na descrição. Primeira Igreja Congregacional em Guarabira. E hoje vamos para a nossa segunda aula, como identificar uma seita. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Se você não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula, depois assista essa e compartilhe com seus amigos, vizinhos, irmãos da igreja. Estamos aqui à sua disposição para poder responder às suas dúvidas, ok? Vamos em frente. Em primeiro lugar, vamos agora definir algumas palavras. Nós já estávamos falamos um pouco na primeira aula. Agora vamos definir a palavra seita. Você sabe o que significa a palavra seita? Muita gente não sabe, muita gente fica em dúvida o que é realmente uma seita. Eu quero trazer aqui uma definição. Primeiro, a definição etimológica da palavra seita, que vem do grego hairesis, que significa uma escola, um partido, um grupo, né? É algo que sai de algo. Inicialmente, essa palavra não tinha um caráter pejorativo, um caráter negativo. Se você ler conosco, e eu quero que você acompanhe a leitura da palavra, em Atos capítulo 15, verso 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vou ler aqui para vocês, Atos capítulo 15, versículo 5, que diz o seguinte, Atos 15, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então quero que você preste bem atenção nessa palavra aqui, quando diz, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Na verdade, aqui está se falando sobre alguns que saíram, que vieram, né, dos fariseus, que era um grupo religioso daquela época. Enfim, então a palavra seita aqui aparece não nesse sentido pejorativo que nós temos hoje, mas como um segmento, uma escola dos fariseus, né, um partido dos fariseus. É nesse sentido que a gente entende, em primeiro lugar, a palavra seita. Tem um texto bem interessante em Atos capítulo 24, eu vou ler também para vocês, não precisa se preocupar. Atos capítulo 24, versículo 5, que diz assim, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, aqui se fala sobre o apóstolo Paulo, que ele é chamado da seita dos nazarenos, que era como era conhecido o cristianismo no começo aí da sua fé. Então, as pessoas utilizavam a palavra seita não no sentido negativo, né, que o cristianismo era uma seita, mas quando fala assim, que ele é aquele que agitador da seita dos nazarenos, ele está dizendo, olha, a escola, o partido, o grupo dos nazarenos, né, Paulo é um agitador deste grupo. Então você percebe que a palavra seita era trazida aqui no sentido apenas, né, de grupo, de escola, de partido, como nós estamos aqui apresentando. Então no começo a palavra seita não tinha esse nome tão pesado que nós temos hoje, né? Por volta do ano 60, 70, que é depois de Cristo, AD, você encontra também a referência AD, que significa Anno Domini ou Ano do Senhor, tanto faz AD como DC, depois de Cristo. Então, no ano 60 e 70, assumiu um sentido negativo. Então, a palavra seita, a partir dessa década, ou desse tempo, né, começou a ter um sentido negativo, de facção, de divisão, que é a palavra hairesis, né, tem também esse sentido de divisão. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, você pode depois conferir
na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Evidentemente, esse texto é bastante conhecido porque fala sobre a questão das obras da carne, né? É interessante a gente entender essa questão aqui das obras da carne. E Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21 vai falar sobre algumas obras da carne, e dentre estas obras está a palavra seita, né? Ou a palavra facção, ou a palavra divisão, que tem aqui o mesmo sentido. Então preste bastante atenção a partir do verso 19, que diz, Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21, que diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Olha como tem essa palavra aqui, facção, como uma obra da carne. Invejas, bebedias, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bem, então perceba essa palavra facção. Na versão atualizada traz essa palavra facção, e outra versão traz divisão. Ou seja, tudo que traz divisão, facção, é a palavra haireses, ou a palavra eres, ou melhor, a palavra seita, que também vamos ver aqui a outra definição, que é uma definição teológica. O que é então uma seita? O Walter Martin, que é um dos grandes apologistas, né, cristãos que começaram a propagar algumas verdades e defendendo a fé cristã, ele traz uma definição interessante em um dos seus livros. Ele diz: o que é uma seita? Seita é um grupo de pessoas reunidas em torno de uma interpretação particular da Bíblia, caracterizando-se por distorções do cristianismo ortodoxo no que diz respeito às doutrinas centrais da fé cristã. Esta é uma definição clássica do que é uma seita. Eu vou tentar aqui, simplificar esta definição. A gente poderia dizer que uma seita nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúnem em torno de heresias. E aí você pode perguntar, o que é então uma heresia? É o que nós vamos ver a partir de agora. É interessante que a palavra heresia vem da mesma raiz de haireses, corrente de pensamento, escolha. Também vem da mesma palavra. Então, originalmente, uma heresia designava qualquer escolha, ou escolha uma boa, ou escolha má. O que era uma escolha era uma heresia, aquilo que a pessoa escolhia entender ou escolhia fazer. No recinto do cristianismo primitivo, indicava a negação do evangelho pregado pelos apóstolos. Então, o que é uma heresia? É quando você nega uma verdade pregada pelos apóstolos, pelas escrituras, ou melhor dizendo, uma verdade bíblica. Então a gente poderia dizer que uma heresia, de forma bem mais simples de entender, uma heresia nada mais é do que uma interpretação errada das escrituras. É quando você começa a ensinar uma coisa que a escritura não ensina. E aí tem muita gente pregando heresia, pensando que é verdade, e muitas vezes distorcendo a palavra de Deus, muitas vezes até por não conhecer plenamente a verdade. 2 Pedro capítulo 2, versos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora preste bem atenção no que diz o verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Interessante, muitos vão seguir heresias e muitos vão fazer parte de seitas
por não acreditar na verdade. Também movidos por avareza. Preste bem atenção no que diz o verso 3, aquele 2 Pedro 2, 1 ao 3. Verso 3 diz: também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado não há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Parece que o apóstolo Pedro está falando para os dias de hoje, né? Muitos vão seguir essas práticas, muitos vão ser usados por líderes, por falsos mestres, que só vão querer ganhar dinheiro à custa dos fiéis. Isto é muito preocupante e infelizmente é isso que nós estamos vendo hoje em dia. Outros textos que eu não vou ler, você pode ler depois, é 2 Coríntios 11, 3 a 4, Gálatas 1, verso 8. Então preste bem atenção também no detalhe. Quando aplicada a uma doutrina, Háresis é definida como uma crença falsa ou distorção da verdade. Quanto a um grupo, é traduzida por seita, né? Mas tudo vem da mesma palavra, Háresis. Agora uma observação. Podemos dizer alguma heresia sem sermos hereges. Tem muita gente dentro das nossas igrejas, tem muita gente cristã de verdade, que por não conhecer determinada doutrina, ele pode dizer uma heresia, mas não significa necessariamente que ele está fazendo parte de uma seita ou que ele é um herege. Ele apenas tem um pouco de conhecimento. Então cuidado para você não chamar de herege, né, o irmãozinho que muitas vezes, por não ter o cuidado, né, de examinar, diz alguma heresia. Todos nós estamos sujeitos a dizer alguma heresia quando nós não temos conhecimento de determinado fato ou de determinada doutrina. O problema do herege é quando ele sabe que é muitas vezes errado, mas continua propagando, ou muitas vezes ele é enganado pela seita e ele só faz propagar, passar aquilo que ele tem ouvido. Então ele está passando uma heresia e quando ele faz parte de uma seita, ele é de fato aí um herege, ok? Espero que você tenha entendido este detalhe. Muito bem. Outra questão interessante. O que é que a Bíblia fala sobre as seitas? Primeiro, a Bíblia alerta com relação às seitas, né? É um alerta que nós vamos ver que é muito necessário entender hoje em dia também, porque o que mais se propaga, principalmente também com relação à internet, são muitas pessoas pregando as mais diversas heresias e muitas seitas crescendo porque falta o conhecimento do povo de Deus, né? Por falta de conhecimento, o povo perece. Então, Atos capítulo 20, versos 28 ao 31, diz assim. Atos capítulo 20, versos 28 ao 31. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha aí a advertência que o apóstolo Paulo traz. Ele sabia que na partida dele iriam penetrar dentro da igreja lobos vorazes que não iriam poupar o rebanho. Verso 30 diz assim: e que dentre vós mesmos, olha aí, vai sair de dentro do próprio cristianismo, dentro de vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, verso 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Essa é uma advertência séria da palavra de Deus. Paulo sabia que os hereges iriam se levantar e iriam querer deturpar, né, o ensinamento bíblico que ele estava trazendo. Muitos têm feito a mesma coisa hoje. E aí a igreja não estaria de forma alguma imune ao ataque das seitas. Quero só dar um exemplo aqui. Em Apocalipse 2,6 fala de uma heresia, né, chamada uma heresia propagada pelos nicolaítas. E aí Éfeso é uma igreja que não se deixou levar por essa heresia e defendeu a fé. Você pode ler isso em Apocalipse 2, verso 6.
No entanto, a igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2,15, ela recebe essa heresia e ela propaga essa heresia e ela é repreendida por Deus porque abraçou a teologia, falsa, a heresia dos nicolaítas. E que heresia era essa dos nicolaítas? Eram seguidores de uma seita que perturbavam as igrejas de Éfeso e de Pérgamo, porque, em breves palavras aqui, eles comiam alimentos sacrificados a ídolos e se entregavam aos prazeres carnais. Eles diziam, não importa o que a gente faz da carne, não importa o que a gente faz em nosso corpo, porque o que importa mesmo é o Espírito. O Espírito é que está salvo, então o que eu fizer no meu corpo não vai afetar a minha salvação. Não é isso que muitas vezes você tem escutado hoje também? Essa doutrina dos nicolaítas está hoje com os libertinos de forma simplesmente disfarçada. Mas é a mesma doutrina. Muito bem, qual então a atitude cristã com relação às seitas? Judas 3. Judas, você sabe, tem apenas um capítulo. Judas, versículo 3, é uma advertência com relação a como nós devemos tratar com relação às seitas. Quero ler aqui o que é que Judas nos adverte. Versículo 3 diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a nossa tarefa como igreja, essa é a nossa tarefa como pastor, como líder, batalhar diligentemente. Não podemos descansar para defender a fé cristã e para livrar as pessoas de heresias destruidoras que no final das contas podem afetar a sua própria alma, o seu próprio crescimento em Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 16, eu quero ler também para que você possa entender por que é necessário isso. Filipenses capítulo 1, verso 16, diz assim: Estes por amor, sabendo que estou incumbido, que Paulo tinha essa consciência, eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Portanto, meu querido irmão, amigo, coloque isso no seu coração, você foi chamado por Deus também para defender o Evangelho, defender a verdade do Evangelho. Você precisa saber como fazê-lo, e este pequeno curso aqui dá uma diretriz para que você possa começar a pensar sobre este assunto, ok? Muito bem, quero ainda, nesta segunda aula, trazer aqui as advertências quanto aos falsos ensinos. Eu não vou ler as referências, vou deixar aqui para que você possa ler depois. Você pode pausar, ler a referência, depois voltar. Então, quais são as advertências quanto aos falsos ensinos? Primeiro, Jesus falou sobre o falso profeta que se apresenta vestido como ovelha. Está em Mateus 7, verso 15. Disse que surgirão também falsos cristos que iriam enganar a muitos. Não são poucos, são muitos. Mateus 24, verso 11. Ele diz também que tais falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios. Ora, muita gente hoje só vive atrás de sinais, prodígios, milagres. Muitas vezes são feitos por falsos cristos e por falsos profetas, é o que diz Mateus 24, 24. Paulo advertiu várias vezes sobre as ações dos falsos profetas no meio da igreja. E aí tem uma série de referências que você pode ler com relação a essas advertências. E a igreja precisa estudar sobre esse assunto, você precisa ensinar sobre esse assunto também na sua igreja aos seus irmãos. Aí você pode ler as referências, Atos 20, 28 ao 31, parte A, Romanos 16, 17 e 18, 2 Coríntios 2, 17, 2 Coríntios 4, 2, 2 Coríntios 11, 3 ao 4, e por aí vai. Leia todas essas referências, porque vale a pena você crescer na fé, você crescer na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, por que a gente tem que estudar as seitas? Por que estudar as seitas? Muitas pessoas até nos perguntam, mas por que se dedicar a esse assunto? Isso tem nada a ver, vamos pregar o Evangelho? Sim, se prega o Evangelho também, pregando a verdade, porque o Evangelho tem que ser a verdade pregada. Muitas pessoas têm pregado um falso Evangelho e tem surgido aí heresias terríveis dentro da igreja. Primeiro, eu tenho que estudar sobre seitas, eu quero que você coloque isso no seu coração. Eu tenho que estudar sobre religiões, sobre seitas, para a defesa própria, ou seja, para que quando alguém vier me perguntar sobre a minha fé, eu possa saber responder dentro das escrituras, dentro da teologia sadia e dentro, evidentemente, do Evangelho de Cristo. Tito, capítulo 1, verso 9, diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, como é que eu vou poder defender minha fé? Como é que eu vou poder responder se eu não me preparar segundo a palavra fiel, como diz aqui o apóstolo Paulo na epístola a Tito? Segundo lugar, eu tenho que estudar para ajudar meus irmãos. Os irmãos da fé que precisam entender as verdades fundamentais do cristianismo. E aí, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 ao 26, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Estudar a doutrina não é para viver brigando com todo mundo, não. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para o conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles, preste bem atenção, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então olha que coisa maravilhosa, Deus pode nos usar para ajudar outros irmãos que estão fracos na fé, livrando esses irmãos dos laços das heresias e das falsas doutrinas e das seitas que existem por aí. E por fim, eu tenho que estudar para poder evangelizar os sectários. Como é que eu vou ganhar essas pessoas para Cristo? Como é que eu vou pregar a verdade para eles? Como é que eles vão se converter se eles não escutarem a verdade do Evangelho? Como vencer a mentira? Aprendendo sempre sobre a verdade. 2 Coríntios 13, 8, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Espero que você tenha se sentido estimulado nessa segunda aula. Tem muita coisa ainda pela frente, Compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí, para que você possa ser notificado quando tiver a próxima aula, e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Não esqueça também de que nós temos o nosso livro, no mais recente lançamento, que é o que é ser cristão, e outras reflexões indispensáveis para quem não tem medo de pensar. São 45 temas diferentes, depressão, falo sobre solidão, sobre gente chata, falo sobre dízimo, falo sobre sofrimento, falo sobre a dor da perda de alguém, enfim, ansiedade. São 45 temas diferentes, se você quiser se aprofundar nestes assuntos. Você pode encontrar, vou deixar também um link aqui na descrição, você pode encontrar nas melhores plataformas, tanto em formato e-book quanto em formato físico. Muito bem, se inscreva. Todos os nossos cursos são gratuitos para a sua edificação. Fica aqui o nosso abraço. Eu sou Antônio da Costa, pastor da Primeira Igreja Congregacional aqui em Guarabira, na Paraíba. Você é da nossa região, faça-nos uma visita para conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe, Continue estudando, releia os textos que nós passamos aqui, reveja esse vídeo, reveja a aula, tire suas dúvidas. Você pode deixar nos comentários também qualquer dúvida, que estaremos aqui esclarecendo no devido tempo. Até breve, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.